Fala galera, beleza? Professor Otávio na área e como eu prometi, vou fazer aquela gravação do vídeo explicando, mostrando para vocês o passo a passo de como usar aí o nosso ambiente de programação do Prisma, né, e do TypeScript para criar um projeto usando o padrão MVC e criar ali todas as camadas do aplicativo que a gente pensou em criar, né? Inclusive chegando lá na visualização usando requisições HTTP com Express e a gente acabou usando também uma template engine que é o EJS, né? Ou seja, ainda bem nos primórdios lá da utilização da programação do server-side, né? Ou seja, renderizando no server-side. E a gente vai fazer isso agora com bastante simplicidade. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui agora, vou dar um mkd projeto e vou entrar nessa pasta, como a gente já fez várias vezes, né? E vou aqui dar um code ponto para abrir o meu Visual Studio Code nesta pasta. Show de bola? O que eu vou fazer? Vou abrir uma aba do navegador, que é essa abinha aqui, ó, e vou acessar aquele famigerado Prisma Quick Start. Ou seja, não vou ficar perdendo tempo e vou seguir o Quick Start que a gente vem seguindo nas nossas aulas, né? Então vou aqui no nosso VS Code, aqui no VS Code, antes de mais nada, vou criar aqui puxar um terminal aqui. Nesse terminal vou dar um npm init-y. Ele vai inicializar o projeto do Node e enquanto ele inicializa eu já vou pegar aqui a instalação do TypeScript para gente, ó. Ok, então vou instalar agora o TypeScript, o TS Node e os tipos, né, do TypeScript. Vocês estão vendo aí que ele vai fazer as instalações. Além dessas instalações, eu também já vou aproveitar e vou instalar um servidor para que ele não fique pedindo para reinicializar o servidor o tempo todo. Então vou colocar aqui um npm init --save dev ts node dev para a gente ter esse carinha aqui para nos ajudar. Aqui ele deu um errinho, deixa eu ver o que acontece. Ele falou que o ts node dev não foi encontrado. Mas digitei alguma coisa errada? Claro, digitei, né, animal. Init não, aqui é o install. Show de bola. Vamos instalar esse cara. E depois que eu instalar ele, eu já vou inicializar o TypeScript no projeto. Isso tem aqui no Quick Start, ó, com o meu ts-init. Vamos inicializar. E qual é o objetivo de inicializar? É a gente criar esse arquivo aqui, que é o tsconfig.json. E esse arquivo ele é importante e eu gosto de modificar dois aspectos nele, que é esse root directory. Eu gosto de ter aqui a pasta source, a pasta src, e eu já vou criar essa pasta aqui na minha estrutura de diretórios. Dá uma aumentadinha aqui, para melhorar para vocês. Então agora eu já tenho a pasta criada aqui na estrutura de diretórios. E vou também já dizer que o output directory, que é esse cara aqui, ó, outdir, ó, ele vai ser o meu dist, né? Vai ser uma pasta de distribuição, distribution, né? Por quê? Porque toda vez que eu buildar o projeto de TypeScript para JavaScript, eu vou criar uma nova pasta automaticamente chamada dist, para que eu tenha separado ali o que é TypeScript e o que é JavaScript, facilitando o deploy do meu sistema. Tudo bem? Vamos agora fazer aqui a instalação do Prisma. Show de bola. Vamos aí, ó. Vai instalar o Prisma e logo depois, para simplificar a nossa vida, a gente vai inicializar o Prisma, né, definindo o Data Source Provider como o SQLite, ou seja, a gente vai usar um banco de dados em formato de arquivo, que é o que eu vou fazer aqui agora. E isso vai simplificar bastante. Claro que o SQLite, a gente já viu na documentação, ele pode se conectar a diversas fontes de dados. Então, eu posso me conectar a um SGDB MySQL, Postgres, SQL Server, MongoDB e por aí vai. Né? Então, vocês já podem ver que eu criei aqui um arquivo .env
que mostra qual é o caminho para chegar nesse banco de dados. E criei aqui também, ó, o nosso esquema.prisma. Ou seja, já inicializei o Prisma, né? Vocês podem ver que as minhas dependências para mostrar o Prisma direitinho aqui na minha máquina já estão ok. Eu tenho aqui essas extensões, ó, que são relacionadas ao Prisma. Se vocês não tiverem instalado na máquina de vocês, basta instalar essas extensões para facilitar aí o uso do Prisma por vocês, tá? Mas beleza, agora que eu já fiz esse camarada, eu vou pegar o esquema que o próprio Quickstart propõe, né, de usuário e post, e vou colar aqui, ó, bonitão. Então já vou ter o meu esquema aqui certinho. Então eu tenho um usuário que tem um ID autoincremente, e-mail, nome, e tem alguns posts, e o post que tem um ID, um título, conteúdo opcional aqui, ó. Tem uma flag booleana para dizer se ele foi publicado ou não, que o default é false. E tem um autor, que é um usuário, né? Pronto, fizemos aqui o nosso esquema. E o bacana é que agora, para a gente fazer o nosso esquema ser replicado para o banco de dados, basta eu dar aqui esse npx prisma migrate dev. Então eu faço isso para criar uma migração. Essa migração vai aparecer aqui em forma de uma pasta para mim, ó, e eu já consigo ver o meu banco de dados. E como eu tenho aqui a extensão do SQLite Viewer, eu consigo ver que ele criou o banco de dados aqui para gente bonitinho, tá bom? Então tá aqui na mão, certinho, tudo funcionando por enquanto, né? Uma coisa legal que eu mostrei para vocês também é que se vocês quiserem visualizar isso do Prisma, vocês podem chamar aqui o npx Prisma Studio. Ele vai inicializar uma instância do Prisma no localhost, mostrando aqui as entidades que a gente tem e os dados que tem nela de uma maneira gráfica bem interessante, tá bom? Então isso é show de bola, já temos aqui o nosso Prisma rodando, eu vou finalizar essa instância. E agora, o que a gente vai fazer, né? O Quickstart, ele dá aqui a sugestão para você criar um script do Prisma, né? Vou até fazer isso aqui no nosso SRC. Vou criar aqui um script, .typescript, e vocês podem colar esse cara aqui, né? Para vocês manipularem as funções desse camarada aqui do Prisma, né? Então vocês podem chegar aqui agora e pedir para dar um await Prisma, ó, .user, né? Nosso objeto, .create, e olha, eu posso agora criar um usuário, passando aqui as informações do usuário, por exemplo. O que é obrigatório lá? É o e-mail. Então posso vir aqui e colocar o otaviolube@gmail.com. Massa. Então tenho aqui o nosso Prisma. E se eu rodar esse cara aqui agora, ó, se eu der um npx ts node, né, para rodar isso no TypeScript, e coloco aqui o ./src /script.typescript, vocês vão ter aqui, ó, a execução desse camarada. E se vocês olharem o banco de dados agora, ó, olha o banco de dados, eu já tenho o usuário criado. Como o nome não é obrigatório, ele deixou criar sem colocar o nome. A única coisa obrigatória é o e-mail. Mas lógico que a gente não vai fazer isso, né? Não foi o que nós fizemos em sala de aula, não é o que nós faremos aqui. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro instalar o Express, tá? E o Express vai servir como framework de requisições HTTP, requisições web, para a gente acessar as rotas desse projeto. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar também um npm install --save dev do @types/express. Por que isso? O TypeScript ele exige que a gente tenha os tipos dos pacotes que a gente está utilizando. E esses tipos aqui vão facilitar na hora de nós desenvolvermos os nossos projetos. E o que vai fazer o nosso projeto? Para começar, ele vai ter aqui um arquivo server.typescript. Vamos criar um servidor web, coisa rápida, então vou dar um import express from express. Vamos colocar aqui, vou importar esse cara. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um app e inicializar o Express. Show de bola. E agora, o que a gente vai fazer ainda mais? Eu vou pegar esse app onde o Express foi inicializado e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui e dar um app.use. Eu já quero usar o Express
.json, que é um middleware para poder decodificar requisições que tragam JSON no corpo. E já vou fazer aqui, dar um const port para abrir uma porta no meu computador, para definir uma porta aqui na mão, 3000. E vou dar aqui um app.listen para dizer que o nosso servidor vai escutar a porta que a gente criou. E quando escutar com sucesso, ele vai rodar uma callback, uma função dizendo console.log. E ele vai falar aqui, ó, vai falar assim, ó, server running on port, e aqui a gente coloca um literal, né, uma template string dizendo que ele está rodando nessa port. Show de bola. Se a gente rodar agora um npx ts node dev, que é para a gente reinicializar esse servidor sempre que a gente quiser, então eu vou colocar aqui, ou na verdade sempre que a gente fizer uma atualização, ./src/server.ts, o que vai acontecer? Olha lá, ele vai inicializar o servidor e o servidor está rodando na porta 3000. Então, se a gente vier aqui no nosso navegador e der um localhost na porta 3000, o servidor está rodando, mas não consegue receber nenhuma requisição porque a gente não configurou nenhuma requisição. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar um app.get e vou dizer que quando chegar alguma requisição na raiz do projeto, vamos rodar uma função que recebe a requisição e a resposta e vai dar um res.send, colocar aqui tudo ok. Olha lá que bacana, observem que o servidor já reinicializou e se eu chegar aqui agora e der um F5, ele já me manda o tudo ok. Ou seja, nosso servidor web está funcionando, mas obviamente a gente não quer colocar todas as rotas, né, que a gente vai chamar daqui a pouco de endpoints do nosso sistema aqui nesse server.ts. A gente vai criar uma estrutura aqui no SRC que vai começar pela pasta routes para a gente criar as rotas relativas às nossas entidades, as nossas, digamos assim, entidades do modelo, ou seja, eu quero acessar as informações daquela entidade. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar ele por aqui. E a gente volta aí no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha e segue aí no canal. Valeu, um abraço.